Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí. Pessoal, os dois reforços contratados já estão no bid da CBF, mas não vão entrar em campo amanhã diante do Mirassol. Vamos falar aí das chegadas do Brenner e também do Inestrosa, que foi apresentado hoje. Não quer ser chamado mais de Inestrosa, e sim de Marino. Vamos falar também aqui da situação do Spinelli. O Pedrinho confirmou as negociações com o Cuiabano e com esse atacante argentino. O Vasco já fez uma proposta oficial para contratar o jogador do Independiente Del Valle. Muita coisa para a gente falar agora. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, amanhã é dia de estreia do Vasco aí no Campeonato Brasileiro, né, cara? O campeonato mais importante aí para o Vasco nessa temporada. Vamos pegar o Mirassol fora de casa, um adversário bem complicado, chato. O Vasco não conseguiu vencer no ano passado, pelo contrário, né? Perdeu as duas, tanto em São Januário e fora de casa. E agora vamos ter ele pela frente, esse mesmo adversário, só que com o elenco bem modificado, né? Mas o estilo de jogo do Mirassol continua sendo o mesmo. O Mirassol manteve o mesmo treinador e com certeza é um time muito forte, né? Vem ganhando um certo favoritismo contra o Vasco nesse jogo. A gente torce para que o Vasco cale todos esses críticos e que faça o seu papel de time grande, que é sempre vencer um time menor em qualquer competição que seja. E, na minha opinião, o Vasco tem totais condições de vencer o Mirassol amanhã, mas tem que jogar mais do que vem jogando no Campeonato Carioca, principalmente do que fez naquele clássico patético contra o Flamengo, né, onde o Vasco se acovardou diante do Flamengo, somente esperando o Flamengo tentar fazer algo no jogo, e o Vasco somente jogando no seu campo de defesa, né? O jogador que estava um pouco mais avançado do Vasco era o Coutinho, a gente sabe por quê, né? Porque não tem condições físicas de voltar para ajudar na marcação. Era o único jogador mais avançado do Vasco naquele jogo, cara. O Vasco entrou todo borrado em campo contra o Flamengo e isso tem que mudar, cara. O Vasco não pode ter essa postura em jogos grandes, em jogos aí onde podemos enfrentar um adversário mais qualificado. O Vasco tem que ter inteligência, saber, claro, se defender, não jogar totalmente de peito aberto, mas ter inteligência. O jogo de amanhã não é um clássico contra o Flamengo, mas é contra o quarto colocado da temporada passada, um time que foi para a Libertadores de maneira direta. O Vasco tem que ser inteligente nesse jogo, não pode somente se defender e esperar o Mirassol ter as ações do jogo, e sim o Vasco tentar também propor o jogo, ameaçar o Mirassol, porque se deixa o Mirassol com o comando do jogo desde o início, aí vai ficar complicado, vai ser um amasso como foi contra o Flamengo. Mas, na minha opinião, o Vasco tem condições de tentar competir e vencer o Mirassol amanhã. E para esse jogo, tivemos aí a lista dos relacionados e não vamos ter os dois reforços contratados por último, né? Que foi o Brenner e também o Inestrosa. Que, como eu falei no início do vídeo, quer ser chamado agora de Marino. Vai ser difícil a gente consertar aí essa chamada de como que a gente vai chamar o jogador, né? Mas vamos tentar aqui chamar ele de Marino, porque é assim que o jogador quer ser chamado, né? Mas falando dos jogadores que foram relacionados, esses aí são os jogadores que estão aparecendo na sua tela, que vão para o jogo amanhã, diante do Mirassol, possivelmente. Amanhã devemos ter Léo Jardim, o PH está fora do jogo amanhã, para deixar claro, teve um problema, se eu não me engano, no pé esquerdo, ele foi poupado, não está disponível para esse jogo. O Pumita deverá ser o titular na lateral direita, a zaga com Cuesta e Robert Renan, Lucas Piton, horroroso, mais uma vez, e na lateral esquerda. No meio campo, Barros, que cumpriu suspensão no Carioca, mas está liberado aí normalmente para jogar no Brasileiro, assim também como o Hugo Moura, né? Só para deixar claro, o Hugo Moura foi expulso na última rodada contra o Atlético Mineiro. O jogador não terá que pagar nesse Campeonato Brasileiro. O que ficou em 2025 acabou. O Vasco vai poder utilizar o Hugo Moura normalmente, mas ele não vai ser titular. Ao lado do Barros vai jogar o Thiago Mendes, Coutinho na armação, o ataque com o Nuno Moreira, possivelmente ali David ou GB. A gente não sabe ainda qual será a escolha do Diniz para jogar ali como camisa 9, o GB está horroroso, mas a gente sabe muito bem que o Diniz gosta muito de insistir com jogadores ruins, né, para tentar recuperar ou trazer um futebol que ele nunca apresentou, como foi o caso do Ryan, né? O Ryan estava sendo muito criticado pelos nós vascaínos, aí chegou o Diniz, o Ryan começou a jogar bem, e virou esse fenômeno todo que a gente viu aí na última temporada, e agora teve a sua maior venda da história do Vasco e a ida desse jogador para o Banemal. Só que o GB é um jogador com características totalmente diferentes, cara. O Ryan, desde a base, já era um fenômeno. Já se falava bastante. Fica de olho nesse Ryan. Um jogador diferente. Era o camisa 10. Jogava como um ponta direita. Gostava muito de trazer para dentro para chutar. Muito semelhante com o que ele fez aí nessa última temporada.
e virou o que a gente esperava dele. O GB já é um jogador com características bem diferentes, um jogador que se assemelha muito mais ao Verratti, só que menos goleador. Ele não tem um faro de gol como tem o Verratti, ele é um jogador que fica ali, talvez esperando algum milagre para ele poder balançar a rede, né? Mas hoje, na minha opinião, não escalaria o GB, colocaria o David como titular no time do Vasco, mesmo ele não sendo centroavante, mas é um jogador forte que pode talvez fazer essa função ali. Ele que já fez isso um jogo contra o Santos, que a gente ficou de 6-0 no Morumbi, né? O ataque do Vasco ali teve um ótimo desempenho e o David foi muito importante naquele jogo, né? Com certeza a gente pode, quem sabe, ter algo semelhante acontecendo ali a partir de agora até o Brenner estar disponível. Completando o time, Andrés Gomes, para mim, o melhor jogador do Vasco. Vamos ver o que vai acontecer. Na minha opinião, amanhã, 2-1 Vasco, 2 gols do Andrés Gomes. Bom, agora vamos falar de reforços, cara. Hoje o Vasco apresentou aí o atacante Marino Inestrosa. Como eu disse, quer ser chamado somente de Marino, jogador muito jovem, chega aí bem motivado, mostrou total vontade de estar vestindo a camisa do Vasco. E eu gostei bastante da coletiva dele, cara. A apresentação dele foi muito boa, o jogador mostrando consciência do que é o Campeonato Brasileiro, mostrando personalidade, algo que falta a muitos jogadores do Vasco. E a gente torce muito para que esse jogador dê muito certo aí. O torcedor tem uma grande esperança que o Marino Inestrosa possa fazer grandes coisas nessa temporada aí com a nossa camisa. Ele deixou claro que foi procurado anteriormente por Botafogo Internacional e quando recebeu a proposta do Vasco, ele quis estar no Vasco. Ele estava em negociações muito avançadas com o Boca, inclusive ele estava até um certo tempo parado, sem treinar, devido às negociações com o Boca Juniors. Só que a gente sabe muito bem que o clube argentino não tem dinheiro como os clubes aqui no Brasil e não conseguiu fechar a contratação e o Vasco foi lá, atravessou e fechou o negócio. O jogador se sentiu à vontade, quis vestir a camisa do Vasco e o Atlético Nacional gostou demais da proposta do Vasco e o jogador está ali vestindo a nossa camisa. A gente torce muito para que ele seja um bom reforço. Ele deixou bem claro que as suas características se assemelham a do Andrés Gomes e o torcedor vascaíno vive a grande expectativa para esse novo trio de ataque, né? Que é com o Andrés Gomes, o próprio Marino e também o Brenner. O Brenner hoje foi anunciado oficialmente pelo Vasco. O jogador chega aí bem motivado depois de algumas temporadas fora do Brasil, chega para ser o homem-gol do Vasco titular. A gente espera que dê muito certo essa contratação, porque ele chega com a dura missão, cara, simplesmente substituir os dois maiores artilheiros do país que acabaram deixando aqui o Vasco, né? Tanto o Ryan e também o Verratti. E com certeza a missão dele não vai ser nada fácil, e também do seu reserva, que pode ser o Spinelli. O Vasco tem negociações aí com esse jogador, inclusive fez uma proposta oficial ao Independiente Del Valle para contratar o atacante argentino de 28 anos. Esse jogador na temporada passada fez 50 jogos e marcou 28 gols com a camisa do Independiente Del Valle, uma ótima média de gols aí para um centroavante. Quanto à proposta do Vasco, segundo o GE. Globo, que trouxe agora há pouco essa informação, a primeira proposta do Vasco foi por empréstimo com opção de compra e aparentemente foi recusada pelo Independiente Del Valle, clube equatoriano, que é algo em torno de 3 milhões de dólares, aproximadamente 15 milhões e meio de reais, para vender o jogador. Segundo as informações do GE. Globo, o Vasco entende que essas cifras pedidas pelo Independiente Del Valle são muito elevadas, fora do padrão financeiro que o Vasco pretende exercer agora nessa janela de transferências. O Vasco não desistiu do jogador, o Vasco tenta desbloquear essa operação, aumentando talvez aí os valores do empréstimo com opção de compra e também metas futuras, caso o jogador atinja no clube. Essas são as informações que a gente tem quanto à situação do Spinelli. Não foram trazidos os valores que o Vasco ofereceu inicialmente pelo empréstimo do jogador. O que a gente sabe é que o jogador teria dado o ok para o Vasco. Essa informação foi trazida não pelo GE. Globo, sim pelo canal Atenção Vascaínos, que confirmou que o jogador quer jogar no Vasco e que gostou do projeto do Vasco. Só que agora a dificuldade é negociar com o Independiente Del Valle, clube que detém os direitos do atleta. A gente vai ficar aqui no aguardo. É uma negociação muito importante que pode dar certo. O jogador que chega para, talvez, no início, disputar a posição com o Brenner, que ele estiver melhor fisicamente, vai largar na frente do outro. Mas eu sei que o Diniz gosta muito do Brenner e deve dar mais oportunidades ao centroavante que estava lá no futebol italiano do que, por exemplo, o Spinelli, né? É um jogador que vai vir jogar a primeira vez no Brasil, com certeza vai precisar daquele período de adaptação, a gente torce para que dê muito certo. Segundo as informações, se esse jogador vier ao Vasco, ele vai ganhar metade do que o Verratti ganhava. E algumas informações trazem que o Vasco entende que ele é o substituto ideal para o Verratti, já que é um goleador nato. Vamos torcer para que dê certo, para que esse carrasco do Vasco seja, enfim, aí um ativo do clube, seja, enfim,
um jogador que vai jogar em prol do Vasco, né? E não fazer gols como ele fez contra a gente lá na Sul-Americana. É um jogador que eu contrataria assim facilmente desde o início aqui, quando teve o nome dele especulado. Sempre tratei como positiva essa vinda desse jogador. E também foi confirmado hoje pelo Pedrinho que de fato o Vasco negocia com esse jogador e também tem um interesse no Cuiabano. Quando o Pedrinho estava viajando com a delegação do Vasco lá para Mirassol, ele foi entrevistado pelo podcast Cruz Maltini e confirmou o interesse nesses dois jogadores. A situação com o Cuiabano, o Vasco vem tentando ter avanços dia após dia, já que o Nottingham Forest segue aí totalmente relutante quanto ao empréstimo do jogador, deseja vendê-lo por 10 milhões de euros. Grana hoje que o Vasco não tem. O Vasco tenta ser criativo para tentar convencer os ingleses, ou melhor, o Marinakis, o grego Marinakis, a emprestar aí o Cuiabano para o Vasco, com obrigação de compra, segundo as informações que a gente tem, né? Essa obrigação de compra, a proposta do Vasco giraria em torno de 6 a 8 milhões de euros aí, caso o Cuiabano feche com o Vasco por empréstimo. O jogador quer jogar no Vasco, assim como o Spinelli já deu ok para ser negociado com o Vasco, quer vestir a nossa camisa, e a gente espera que dê muito certo essas duas contratações. Também se especulou o nome do Bruno Rodrigues, fiquei esperando hoje à tarde para ver se tinha alguma informação de uma fonte mais confiável. Não tivemos nenhuma atualização quanto à situação do Bruno Rodrigues. Se tiver de fato esse interesse do Vasco, tiver fontes mais confiáveis confirmando que o Bruno Rodrigues virá para o Vasco, a gente vai trazer aqui no nosso canal. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis!